temperaturas abaixo de zero a água congela, o que ocorre com os seres de um lago no inverno? Existe água pura? Quais são as características da água? Para responder essas e outras perguntas, veremos neste vídeo as propriedades físico-químicas da água. E desde já, peço que deixe o seu like e qualquer dúvida, crítica ou sugestão é só deixar nos comentários. E para não perder nenhum vídeo sobre limnologia e outros assuntos relacionados à biologia e pesquisa, se inscreva no canal e ative o sininho. Olá, esse é um canal para você que ama biologia e também para você que odeia. Eu sou o professor Renan e você está no fantástico mundo da biologia. Primeiro, é importante ressaltar que a água é um dos compostos de maior distribuição e importância no planeta Terra. Além disso, praticamente nenhum processo metabólico ocorre sem a participação direta ou indireta da água. Por isso, todos os seres vivos dependem dela. Os vírus pode ser que contradigam isso, mas assiste a aula de vírus. Então, vamos destrinchar essa água e entender o que a torna tão especial. Essas são algumas propriedades físicas da água, como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, mas não vou ficar me atendo a cada um desses itens da tabela. Se você quiser, pode pausar o vídeo e analisar melhor. Este aqui é o calor específico da água. Professor, o que é calor específico? Espero que os professores de Física e Química não queiram te matar, viu? De maneira resumida, o calor específico seria a quantidade de calor necessária para que 1 grama de uma substância tenha uma variação de 1 grau Celsius. Ou seja, é a facilidade ou dificuldade que alguma coisa tem para ganhar ou perder calor. Portanto, quanto menor o calor específico, mais fácil a substância ganha ou perde calor. E quanto maior o calor específico, mais difícil de se perder ou ganhar calor. Professor, então é por isso que na praia, durante o dia, a areia tá quente e a água não? Exatamente! E se a gente comparar com diversas outras substâncias, veremos que a água tem um calor específico alto. Portanto, a variação da temperatura na água ocorre de maneira gradativa. E enquanto em um ecossistema terrestre a temperatura pode variar de 40 a menos 40 graus, nos ecossistemas aquáticos a temperatura normalmente varia de 0 a 22 graus. De maneira bem simplificada, a tensão superficial é como se fosse uma película que se forma pelo arranjo das moléculas do líquido com o ar. Isso fica bastante evidente quando um inseto anda sobre a água. Ele só consegue fazer isso justamente por causa da tensão superficial da água. E isso também explica porque uma gota tem um formato arredondado, ou mesmo como é possível colocar mais água em um copo do que a própria capacidade dele. E quanto maior a temperatura e a quantidade de substâncias orgânicas dissolvidas, menor a tensão superficial. Além disso, substâncias tensoativas, como detergentes e sabões em pó, também alteram drasticamente isso, causando problemas nos ecossistemas aquáticos. Mas isso é assunto para outra aula. E para não perder, se inscreva no canal e ative o sininho, hein? A água apresenta uma viscosidade que oferece resistência ao movimento dos organismos e de partículas. É só você lembrar o quanto é difícil correr dentro d'água. E essa viscosidade está diretamente influenciada pela temperatura e pelos sais dissolvidos, sendo que nos lagos de água doce, essa influência é quase insignificante perto da influência exercida pela temperatura, que quanto mais alta, mais diminui a viscosidade. Aqui a gente tem até uma tabela de variação da viscosidade de acordo com a temperatura. A densidade é a razão entre massa e volume. E a densidade é influenciada pela temperatura, pressão e salinidade. Vou deixar a temperatura por último, pois a água apresenta uma curiosidade extremamente importante com relação a isso. Então, antes vou falar da pressão e da salinidade, que quanto maiores, mais deixam a substância densa. Ou seja, quanto maior for a pressão sobre uma substância, maior será a densidade. E o mesmo ocorre com a salinidade, que quanto maior, mais densa será a substância. Por exemplo, o Mar Morto, que tem uma salinidade altíssima, 10 vezes maior que o oceano. E por isso, não conseguimos afundar, pois a densidade do Mar Morto é muito maior que a do nosso corpo. Rimou. Aqui cabe lembrar que quando juntamos duas substâncias diferentes, aquela que for menos densa vai boiar. Antes de falar da influência da temperatura na densidade e da peculiaridade da água em relação a isso, vou te alertar que logo depois a gente terá um Destruindo Infância. Agora sim, outro fator que influencia na densidade é a temperatura.
No geral, quanto menor a temperatura, mais densa é a substância. Então, se a gente pega uma substância e resfria, ela vai ficando mais densa. Isso ocorre porque as moléculas vão ficando mais juntinhas. Tipo quando tá frio, que a gente gosta de ficar juntinho com alguém. Já quando o negócio esquenta, aumenta a agitação das moléculas e elas ficam mais distantes. Tipo quando tá aquele calorão que você não quer que ninguém encosta, sabe? Então, isso cria mais espaço e a densidade diminui. Enfim, chegamos à influência da temperatura na densidade. A densidade da água à temperatura ambiente é de aproximadamente 1 grama por centímetro cúbico. Beleza, mas agora vem um fato extremamente curioso. A queda da temperatura reduz a agitação térmica das moléculas, aumentando o número de pontos de hidrogênio e tornando-as cada vez mais eficazes. O resultado é a redução da distância média entre as moléculas, ocasionando um aumento da densidade da água. Portanto, assim como outras substâncias, a água vai ficando mais densa conforme a temperatura vai diminuindo. Até aí, nada demais. A questão é quando ela atinge por volta de 4 graus Celsius. Neste ponto, ocorre a compactação máxima e sua maior densidade. Mas abaixo dessa temperatura, as moléculas se comportam de maneira diferente da maioria das outras substâncias. Os agregados de moléculas de água começam a adquirir uma estrutura mais fixa e simétrica. E este fenômeno possibilita um arranjo menos denso das moléculas nesses agregados, com espaços a separando. Daí, ao atingir 0 graus Celsius, formam-se cristais, uma microestrutura hexagonal e túneis de espaços vazios, como esse da foto. E este fato faz com que a água presente no seu estado sólido, a uma temperatura de 0 graus Celsius ou menos, a sua menor densidade. Ô, professor, qual é a importância desse comportamento da água? Este comportamento da água traz inúmeras vantagens ambientais, inclusive isso que permitiu o surgimento e manutenção da vida a partir do ambiente aquático. Lembrando que as evidências evolutivas levam a crer que a vida surgiu na água para depois conquistar o ambiente terrestre. Logo de cara, até para responder à pergunta do início, conforme o ambiente externo vai esfriando, por exemplo, com a chegada do inverno, a água da superfície esfria, fica mais densa e afunda. A questão é que quando ela chega a menos de 4 graus Celsius, ela fica menos densa, logo não afunda mais. Então, a água fria acaba ficando por cima. Daí a água que vira gelo vai ficar então na superfície, e isso acaba criando um isolamento térmico. Assim, dificilmente o lago vai congelar até o fundo. Normalmente vai criar uma camada superficial de gelo e no interior a água permanecerá líquida e bem menos fria do que no ambiente externo. Com isso, os seres vivos da superfície acabam migrando um pouco mais para o fundo e sobrevivem ao inverno. Claro que existem lagos rasos e locais com frio extremo que podem congelar totalmente. Mas daí as espécies que vivem nesse local possuem técnicas adaptativas para sobreviver, ou ao menos para garantir a vida da geração futura. Por exemplo, a formação de cistos, ovos de resistência, dormência, entre outras características. E para encerrar esse vídeo, eu não poderia deixar de falar de uma coisa muito importante. A água é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, certo? Por isso, H2O. Ok. E é bom lembrar também as propriedades organolépticas da água. Mas professor, o que é organo, sei lá o quê? Uma propriedade organoléptica é aquela que pode ser percebida pelos sentidos humanos, ou seja, cor, brilho, cheiro, gosto, essas coisas. Então, entre as principais propriedades organolépticas da água estão as famosas insípida, inodora e incolor, ou seja, não tem gosto, não tem cheiro, não tem cor. Até rimou. Que besta. Mas aí eu te pergunto, você já percebeu que a água na casa dos outros não tem o mesmo gosto do que a água da sua casa? Aí que está. A grande questão é que no meio ambiente, em condições normais, essa água composta de apenas H2O praticamente não existe. Coloquei esse praticamente porque sabe como é, né? Os críticos podem vir cheio de mimimi. Mas a água, conhecida como solvente universal, que participa das mais diversas reações químicas, em condições naturais, na realidade ela está sempre misturada. Então, essa história de pegar uma água potável e dizer que ela está pura, isso está errado! Para você ver como água pura é usado como sinônimo de uma água potável, para não dizer que eu não estou falando besteira, uma rápida busca na internet e olha o que encontramos. Ela pode até estar livre de impurezas, mas jamais pura, pois, por exemplo, a água que bebemos
é uma água mineral, portanto, cheia de minerais. Pega o rótulo de uma água e você verá a quantidade de minerais dissolvidas nela. Dependendo da fonte, esses minerais variam de quantidade e até mesmo presença ou ausência de algum composto. E justamente por isso, a água na natureza é uma mistura que tem sim gosto, cor e cheiro. Por exemplo, a água que evapora, ao evaporar, logo entra em contato com diversos componentes do ar e se mistura com gases, partículas, poluentes. Então, a água da chuva também é uma mistura. Mesmo a água destilada, que teoricamente é livre de minerais, é só na teoria, porque o próprio ar que está dentro do destilador já é o suficiente para se misturar com essa água durante o processo de destilação. Mas mesmo que conseguisse, isso só teria sido feito se fosse num laboratório em condições super ideais. E pelo amor de Deus, eu vejo essa propaganda e tenho pena das crianças. Poxa, a água que a gente bebe jamais será pura. E nem pode, porque se você bebe uma água destilada, ou seja, uma água pura, isso vai causar problemas no seu metabolismo, vai mexer com o equilíbrio osmótico das células, mas isso é assunto para uma outra aula. Para não perder nenhum vídeo dessa série, se inscreva no canal e ative o sininho. E se gostou deste vídeo, deixe seu like, seu comentário e compartilhe. Agradeço pela paciência e sucesso! Nossa, falei tanto da água que deu até sede. Ah, isso aqui é água, tá? Só uso a garrafinha de vidro e âmbar para poder não passar aí coisas para água, né? Não passar bisfenol, essas coisas, e manter uma temperatura bem legal. Até o próximo.